Vamos lá, pessoal, finalizando aqui a discussão do Chang de políticas de desenvolvimento em perspectiva histórica, além dos preços errados que a gente já discutiu, né, entre muitas aspas, dentro das estratégias históricas de se chutar a escada por parte da Inglaterra, de buscar contornar esses movimentos por parte dos países que ele chama de atualmente desenvolvidos. Estamos falando dos países dos países europeus de renda elevada, Estados Unidos, aqueles que tiveram sucesso na estratégia de industrialização, e os asiáticos que também foram nessa direção, né? Ele vai falar o seguinte: olha, além dos preços errados, que são aqueles que fomentariam a diversificação da estrutura produtiva para além das vantagens comparativas naturais, a interpretação convencional, ao sugerir a necessidade de utilização de algumas instituições padronizadas, histórica e geograficamente, ou seja, atemporais, universais, essas políticas de desenvolvimento convencionais, ao sugerir a utilização de instituições generalizadas, padronizadas, na verdade estaria se revestindo de um certo cientificismo para mais uma vez avançar no sentido de se chutar a escada. Qual que é a lógica? Olha, as boas políticas de desenvolvimento exigiriam getting prices right e getting institutions right, ou seja, preços corretos e instituições corretas. Quais seriam as instituições corretas? Seriam basicamente aquelas instituições características do padrão ocidental, liberal, burguês, anglo-saxão. Essas que a gente conhece como democracia ocidental representativa, garantia dos direitos de propriedade, para fomentar o processo de investimento, garantia dos direitos de propriedade intelectual, estabilidade de preços macroeconômicos, não intervencionismo, todo esse conjunto de instituições de maneira bastante difusa. Instituições não são necessariamente instituições físicas, né, pessoal, organizacionais, um conjunto de regras, pensamentos, padrões de atuação também, né? Isso não vem ao caso aqui para essa aula. Então, a necessidade seria de se utilizar instituições corretas. Essas instituições corretas, segundo a leitura convencional, seriam pré-requisitos e quase que instrumentos automáticos para o processo de convergência. Então a ideia é, se os preços estiverem corretos e as instituições forem corretas, o processo de convergência avança muito fortemente, né? As instituições, nos termos mais convencionais seriam as regras do jogo. As regras precisam ser claras. A regra é clara, os agentes com livre mercado se organizam de maneira eficiente e com os preços corretos levam ao desenvolvimento. Basicamente é isso, a perspectiva convencional. O Chang vai falar, olha, essa estratégia, mais uma vez, é uma falácia. É uma estratégia que deliberadamente busca chutar a escada. Por quê? Vamos trazer evidências históricas para isso. O Chang diz, olha, os países que são atualmente desenvolvidos, quando se desenvolveram, o fizeram com instituições muito distintas daquelas que eles apregoam hoje. Ou seja, muito distintas daquelas que julgam ser hoje instituições corretas. Fizeram com grau elevado de intervenção, fizeram desrespeitando a propriedade intelectual, fizeram não acreditando necessariamente no livre mercado e na convergência por meio dos fluxos de comércio internacional. Ou seja, esses países utilizaram-se outras instituições. Primeira evidência. Segunda evidência histórica. Olha, o nível de desenvolvimento institucional dos países que hoje não são desenvolvidos, subdesenvolvidos, terceiro-mundistas, periféricos, de renda média, em desenvolvimento, emergentes, chame como quiser, o nível das instituições desses países hoje
é muito mais elevado que o nível das instituições dos países atualmente desenvolvidos quando eles fomentaram a sua estratégia de industrialização. Ou seja, então não é por falta de instituições sólidas que esses países atualmente não desenvolvidos não conseguem avançar, segundo a evidência. O Chang vai falar, olha, terceira evidência, esses países, na verdade, que não são desenvolvidos, quando historicamente eles utilizaram políticas deliberadas de desenvolvimento, buscando contornar os cânones liberais, eles tiveram taxas de crescimento e transformação estrutural muito mais robustas. Quando eles avançaram em direção a instituições liberais, a preços corretos, a partir de uma lógica liberal, o nível de transformação estrutural e a taxa de crescimento diminuíram substancialmente. Mais uma evidência histórica. Nesse sentido, o que o Chang vai falar? Olha, as instituições corretas não são necessariamente aquelas deliberadas. Primeiro porque não dá para entender que haja a vigência atemporal, ahistórica, generalizada, universal de instituições que se adequem a diferentes fases do capitalismo, a diferentes contextos políticos, econômicos, geográficos. Essas instituições são distintas segundo as diferentes fases. Essa é uma discussão muito cara aos economistas institucionalistas e aos neoschumpeterianos. Ou seja, o que o Chang vai falar? Eu tenho instituições adequadas para determinados contextos históricos, contextos sociais, contextos políticos e etapas do desenvolvimento. A capacidade dessas instituições se modificarem e, em paralelo, fomentarem a transformação estrutural é que é o fundamental. Esse é o ponto a ser observado. E não uma suposta generalidade universal de algumas instituições, que em alguns casos podem funcionar. Então o Chang vai falar, esse é um ponto que a gente deve levar em consideração. A política industrial, a política de desenvolvimento deve andar em paralelo a essa transformação das instituições. E as instituições, em alguns casos, são apenas um dos elementos fundamentais para esse desenvolvimento. Eu tenho que ter instituições capazes de fomentar essa transformação, mas elas sozinhas não são capazes de avançar nesse processo. Para que eu avance na industrialização, na estratégia de desenvolvimento, é necessário ter políticas de desenvolvimento ativas. Ou seja, eu preciso uma atuação, uma intervenção forte do Estado nessa direção, certo? O Chang vai falar, as instituições são importantes, ok, mas muitas vezes a utilização de políticas ativas, de políticas com mecanismo de seleção ex ante, ao invés de ex post. Ex post seria aquela seleção via mercado, via ratificação ou não, via sistema de preço. Ele vai falar, é muito mais importante na maioria dos casos eu ter uma seleção ex ante, ou seja, uma política industrial, uma política de desenvolvimento que defina metas, setores, muito bem recortadinha, muito específica, com alvos, com enforcement, com instrumentos dessa mesma direção, coerente com a transformação estrutural, percebida como tal e com grande força política e aderência aos anseios da sociedade. Mas é muito melhor que isso seja definido a priori, em muitos casos. Por quê? Porque eu tenho maior flexibilidade, maior agilidade, maior capacidade de arbitrar entre uma miríade de interesses econômicos, políticos, sociais, essas diversas dimensões, a partir dessa seleção prévia, ok? Então eu preciso de intervenção, até porque se eu deixar as livres forças do mercado atuando, não necessariamente eu vou ter o desenvolvimento de determinadas atividades. Quais atividades? Olha, eu tenho as atividades em que os retornos sociais são maiores do que os retornos privados.
Retornos sociais são maiores que retornos privados. E as livres forças de mercado não vão conseguir dar conta de incentivar o investimento nessas atividades no nível que seria desejável para a sociedade. Por quê? Porque o investimento vai levar em consideração apenas retornos privados. Então, como eu tenho essas externalidades, retornos sociais, e como há riscos importantes nessas atividades, na verdade é incerteza, né? Você tem uma necessidade do Estado socializar todos esses custos. Então, é importante sim incentivar o desenvolvimento dessas atividades com essas características com elevado caráter transversal, né? Em diversas dimensões, né? Ok? Nesse sentido, o Chang vai falar que as instituições defendidas como corretas, ou seja, aquelas instituições liberais, na verdade, são mais uma estratégia de se chutar a escada, na medida em que eu preciso ter instituições que sejam compatíveis com o processo de transformação estrutural, fomentado por políticas de desenvolvimento, levando em consideração todos esses pré-requisitos que a gente já falou, e que essas instituições se transformem permanentemente e não sejam passivas e determinadas por um padrão atemporal, universal, de determinadas regras do jogo. Essa é a mensagem que ele dá em sentido de políticas de desenvolvimento, a partir de contornar a lógica de preços corretos, e instituições para o desenvolvimento a partir da lógica de se contornar os limites colocados pela leitura liberal de instituições corretas, trazendo evidências históricas e teóricas.